queria entender como que é o outro lado, que agora eu falei um pouquinho aqui sobre a minha aventura, minha quest dentro do Assembly, falei um pouquinho sobre que eu já acendi, apaguei luzinha no Arduino, né? Sim. Ah, eu não falei que eu já fiz flash do EPROM de um 486 também, acho que isso foi uma outra experiência que eu tive. Vai pro currículo. Vai pro currículo. Ah, eu desbloqueei meu PS4 também, na época. Não, também. PS3. O 4 tava mais difícil, eu achei melhor não. Mas o PS3 também foi ali na gravação da memória do Alterando hardware. a memória. Isso, Isso é toda a minha experiência em software embarcado. Agora eu queria entender com vocês como é desenvolver um hardware. Porque aí, velho, é outra parada, né? Sim. Tem... Como é isso, cara? Porque assim, eu queria que vocês dessem um overview do começo, de fato. Como é que é um projeto de hardware e como é que isso é produzido no Brasil? Como é que testa essa porra? Como é que... Cara, é um mundo novo aqui. Eu tô aqui todo ouvidos. Tá certo. Então, até voltando aí à questão do Arduino, né? O Arduino, como eu falei, né? É uma ferramenta excelente para você fazer prototipagem rápida, para facilitar a entrada ali de robistas e tal. Um lado negativo do Arduino é que, assim, o robista, o cara que entrou ali no mundo maker, né? E muitas vezes ali não vem exatamente dessa área técnica, né? Então o cara colocou ali o Arduino para funcionar, plugou alguns módulos e tal e está funcionando, pronto, fiz um produto, né? Só que não. Maravilha. Só que esse. Programei com alfinete, porque é tipo um alfinete, né? Você bota uns alfinetes assim na placa. Os jumpers, né? E beleza. Exatamente. Pois é. Às vezes o cara nunca nem jampeou um HD. Sim. Um 386 para saber o que é um jump. É verdade. Nunca fez um IRQ num modem de 1990 e pouco, né? Isso. Tem isso de IRQ, com e tal, que a galera nem sabe mais o que é isso. Antes de você montar um PC, não faz mais parte do nosso diálogo. Isso, já fazendo um adendo, que ele está comentando sobre o Arduino abstrair tanto. Na real, o Arduino ele é até uma ferramenta muito mais poderosa do que ele é utilizado. A galera tá acostumada já com tudo gourmetizado e tal, e faz uma programação muito leve, muito básica no Arduino, geralmente, quando tá fazendo. Mas ele tem controles muito legais de você alterar uma entrada, se ela vai ser pull-up, se ela vai ser pull-down, você colocar uma trava ali, uma trava aqui. Ele tem um outro nível para quem entende de hardware. É um outro universo. Tem um step down ali. Tem um step down ali para você fazer o controle mesmo do circuito da placa. Isso é bem bacana dele ali. Pois é, então assim, o Arduino tem esse lado legal, só que pode trazer essa impressão que eu consegui fazer funcionar aqui, eu montei um gadget aqui, consegui programar, então pronto, agora eu consigo lançar um produto com isso aqui. Sou Master of Hardware. Pois é, só que é bem diferente. Primeiro que o Arduino não foi feito para isso, né? Ele não é preparado para isso, né? Ele é excelente para essas coisas que a gente já falou, né? Para facilitar e tal, e fazer provas de conceito. É excelente para isso, né? Mas quando a gente vai fazer um produto de verdade, aí a coisa é bem diferente. O bicho pega, né? Sim. Aí a coisa realmente é bem diferente, porque o próprio Arduino ele foi feito ali para trabalhar num ambiente em cima de uma bancada, em cima de uma mesa ali de um escritório, e não para trabalhar em cima de um ambiente ruidoso, de uma fábrica, de uma indústria, ou dentro de um carro, né, que são ambientes extremamente ruidosos, né, que tem uma série de preocupações que você precisa ter, uma série de recursos que você precisa acrescentar no hardware para ele suportar aquele ambiente, né, e funcionar corretamente sem estar suscetível àqueles problemas oriundos daquele ambiente onde ele está. O jumper no Arduino, no bug. O cara no bug lá pilotando, pulando as dunas, vai desencaixar tudo os jumpers, não tem como, não tem condição. Exatamente. Isso aí no JMeter não pega. não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Não tem mágica. Pois é, então assim, quando você parte para um produto de verdade, né? Então assim, o hardware, ele tem que ser todo feito para aquela determinada finalidade, para aquele determinado ambiente, né? Então, voltando ao cerne aí da sua pergunta, né? Então, como é que é o desenvolvimento de hardware? Então, primeiro a gente tem que fazer exatamente essa etapa aí. Qual é a aplicação, quais são as funcionalidades, em que ambiente aquele hardware vai funcionar, né?
No caso, por exemplo, né, de uma hardware wallet, né? Então, é uma aplicação de extrema segurança, né, que a gente vai estar guardando ali uma chave privada. Então, não é qualquer hardware. Eu não posso usar só um microcontrolador e guardar uma chave privada ali dentro sem me preocupar que aquela chave é uma coisa extremamente sensível e que se for hackeada, né, é um impacto, né, um prejuízo muito grande, né? Então, eu tenho que fazer um hardware que seja adequado para isso. Então, primeiro, né, como é que eu começo um hardware? Fazendo o desenho esquemático, né? Eu vou escolher ali quais são meus componentes, como eu vou interconectá-los, qual o nível de proteção, se eu vou precisar colocar filtros eletrônicos ou se vão ser só filtros digitais. Enfim, eu defino o meu circuito, quais são os componentes e como eles se interligam, né? Depois disso, aí eu vou fazer o projeto do layout da minha placa de circuito impresso, né? Eu vou usar um CAD para isso, né? E aí eu defino a posição de cada componente, inclusive o próprio posicionamento também está relacionado a como vai ser utilizado, né? Então, se eu tenho um circuito ali, uma parte digital, uma parte analógica, outra parte potência, cada coisa ali tem que ter, até o layout é importante para que uma coisa não interfira na outra. Enfim, tudo isso aí tem que ser, e tudo isso é projeto, né? Posso fazer uma pergunta de leigo aqui, curioso total, porque agora eu tô me sentindo numa das tuas aulas, cara. que tô aqui para aprender. Perfeito. Isso aí. A gente que tem uma formação em computação, a gente sabe que tudo que a gente desenvolve tem origem lá na lógica booleana, que é circuito ligado, circuito fechado, etc. Sim. E a gente que tem uma boa base de programação sabe que tudo isso vem dali, né? Os ifs, os controles, etc. Tudo parte dali, que são controles de portas lógicas ligadas, desligadas, enfim, que origina que dá origem à lógica booleana e que deriva em software, matemática, basicamente. Eu tenho uma dificuldade de visualizar porque a gente consegue entender a porta lógica como hardware, né? Ligado, desligado, etc. Aí você faz um circuito daquele, gigantesco. Como é que eu conecto isso com o software? Eu tenho um gap na minha cabeça aqui. Eu faço aqui o software, beleza? Eu consigo mapear ali meus registradores, até o mais baixo nível que eu conheço, os registradores, memórias, etc. E eu tenho aqui um circuito onde eu posso ter, eu vou ter que fazer ali um arranjo, né, com meus componentes eletrônicos, etc., que vai ter um tipo de comportamento quando uma porta está ligada, quando está desligada e tal. Aí tem um mar cinza aqui na minha cabeça que eu não sei exatamente como que isso se comunica. Como é que você pega essa parada de desenhar um circuito num projeto, como você falou aqui, e encaixar isso com um software que você vai codar ali numa máquina e você vai gerar um artefato que de alguma forma vai cair ali numa memória EPROM, não sei se é EPROM ainda, acho que não, provavelmente não. Não se usa mais. Mas vai cair ali numa memória que vai persistir isso e vai falar com aquele circuito, né? Isso. Cara, tem um gap mental aqui para mim que ainda não se conecta. Claro, provavelmente isso precisa de um curso de engenharia para você saber como isso funciona, mas se você puder dar um overview muito rápido para a gente aqui... como você falou, realmente assim, o curso de engenharia de computação é exatamente isso aí que você fala. Como é que você sai lá dos transistores, né, que basicamente trabalham no modo corte-saturação, né, que é o ligado-desligado, o 0 e o 1, e você chega a um sistema computacional, né, com um programa funcionando, né? Então isso aí é exatamente que vê no curso. Mas assim, de forma resumida, né? Então, um microprocessador é exatamente o que você falou, né? Ele é composto, inclusive assim, hoje até um pouco menos, né? Mas antes a gente ouvia muito falar, esse micro aqui, ele é feito com não sei quantos milhões de transistores, né? Aí por que essa unidade de medida de transistor, né? Que é exatamente isso que você falou, né? Tudo vem dos circuitos lógicos, né? Então, e eles são feitos, né? Tudo começa ali do transistor, né? Então, se eu tenho 2 transistores ali no determinado arranjo, né? Então eu consigo fazer uma porta lógica AND, ou uma porta lógica ou um transistor ali eu faço um inversor, né? Se eu junto vários dessas portas lógicas, né? Eu faço um circuito combinacional, né? Que vai desempenhar determinada função. Se eu faço um determinado arranjo desse circuito combinacional,
com realimentação, então tem ali os flip-flops, né? Que eles passam não somente depender das entradas, né? Mas também do estado anterior. E se eu junto tudo isso, né? De uma forma específica lá, então eu chego no microprocessador, né? Que ele é exatamente isso, ele depende do estado anterior, né? Depende dos valores das saídas do estado anterior e de novas entradas. As novas entradas são exatamente os zeros e os uns do programa que estão ali na memória, né? Que hoje é memória flash, quase tudo é memória flash. Né? Então, basicamente é isso. O micro ele é um circuito sequencial, né? Onde o próximo estado ele vai depender do estado anterior, que vem do que ele fez antes, e das novas entradas, que são os bits que definem a instrução que vai ser executada naquele ciclo. Né? Então, a partir disso, a gente vai ter uma nova saída e daí por diante. Né? Que para o nosso desenvolvedor que está... Agora eu vou subir o nível aqui da abstração para o cara entender. Então, o microprocessador ele trabalha com entrada e saída. Né? Sim. Então, eu tenho ali estado anterior. E estado anterior. Então, é uma máquina de estado. Isso. Né? É como se fosse um software stateful, né? Que ele mantém o seu próprio estado. E eu vou ter os parâmetros de entrada que vão me definir um parâmetro de saída. Né? Exato. E só que com infinitas possibilidades de entrada e saída. Né? Exato. Não é igual ao seu método da sua API, que tem 2 variáveis de entrada e que vai ter um response. Né? Mas o conceito de computabilidade permanece o mesmo, isso que é maravilhoso. Né? Sim. Eu acho legal que ele comentou que vem das portas lógicas. Isso foi uma das primeiras grandes surpresas que eu tive quando eu estava mexendo nesse mundo do embarcado, até mesmo com Arduino mesmo, é que no fundo, seguem as portas lógicas. A lógica booleana que você comentou, ela ainda está lá. Existe o componente que faz o AND, tem um componente que faz o OR, tem o componente que faz tudo isso daí. Lógico, quando você pega e vai colocando whey protein nesse negócio, você chega no microprocessador, né? Mas no fundo, os transistores estão lá fazendo essas funções bem cruas, né? Bem cruas mesmo. E eu acho isso bem bacana. E outro ponto também do software interagindo, ele comentou bastante dentro do microprocessador. Ainda tem um caminho que é do microprocessador até chegar na LED, né? E esse caminho, o que é interessante de comentar desse daí? Quando a gente está fazendo essa conexão do microprocessador com a LED, a gente busca o quê? A gente busca isolamento. A gente busca com que a LED, se der algo de muito errado nela, né? Por exemplo, sofrer um curto ou alguma coisa assim, evitar com que ela chegue até o microprocessador. Né? Quando você vai fazer um equipamento embarcado assim, de grande performance, tipo um nível industrial, você não quer deixar o microprocessador queimar. Então você tem que trabalhar nesse isolamento. Porque quando o transistor lá, a lógica booleana, liga uma saída e começa a sair 5 volts, 3 volts, seja lá quantos volts for, é uma energia muito fraquinha. Ele só tá, é simbólica. Você tem que pegar essa energia simbólica e ir convertendo numa energia que a gente chama de potência, é o que de fato vai dar o resultado lá no final, que vai chegar lá na LED. Né? Tem que alguma outra fonte de energia com força suficiente para ligar a LED, fazer o acionamento dela. Né? E isso assim, estou dando o cenário de um componente bem estruturado, um componente bem montado. Sim. Um Arduino, por o objetivo dele ser acadêmico, ele não tem tantos isolamentos. Né? O Arduino, se você, dependendo de como você tentar ligar um motor nele que puxa bastante energia, você corre risco de queimar o Arduino, sim. Se você der um curto, você corre risco de queimar o Arduino para valer. Né? Então tem essa diferença também de, não é só transistor ligou, tem todo esse caminho até chegar lá do outro lado, como você protege isso daí, se precisa ser protegido ou não. Tem também essa linha de raciocínio aí. Tem que ter um controle ainda do potência de... Ele falou uma coisa que até me lembrou. Uma vez eu vi um cara lá na universidade, né? Que aí o cara ele era entusiasta de Arduino e ele fazia muito criativo, fazia muitos projetos, coisinha até interessante com Arduino, né? Mas ele não tinha essa formação de eletrônica e tal. Aí eu vi ele ligando um monte de coisa e tal. Aí eu disse, pô, como é que é e tal? Como é que você faz? Não, pô, eu saio vendo aqui, eu vejo que dá para ligar assim, aí eu ligo e tal, e vejo o que é que dá. Eu disse, não, mas aí não acontece de queimar muito aí o teu Arduino e tal? Isso acontece, mas aí é fácil, eu tiro um chip e boto outro aqui. Aí... Tira a agulhinha ali e tal. Né? Então, aquela coisa lá, né? Que assim, voltando à questão do produto, né? Então, quando você
tem produto, né? Então, a coisa é em outro nível, né? Assim, a preocupação, né? A responsabilidade ali é em outro nível, né? E aí, voltando ao processo, né? Então, no desenvolvimento de hardware, então a gente faz primeiro o esquemático, e aí faz, então, o projeto da placa, e aí faz, como são sistemas embarcados, né? Então a gente tem que fazer também o firmware, né? Em termos de linguagem, né? Assim, em sistemas embarcados, a coisa não mudou muito, né? Até hoje, a linguagem dominante ainda é a linguagem C, né? Então, a linguagem ainda que domina, né? Assim, então... O dia que o C morrer, provavelmente eu não estarei vivo. Se bem que, peraí, eu fazer um parênteses aqui, porque o Rust tá forte. Né? Tá surgindo aí o Rust, né? Como uma promessa aí e tal, né? Mas assim, Sei, todas as outras como eu quero viver muito, eu não vou falar isso, porque, né? Pois é, então assim, mas o fato é que ainda é a linguagem dominante para sistemas embarcados, né? Especialmente os sistemas barebone, ou sistemas mais... mesmo com o sistema operacional, né, como o caso dos sistemas operacionais de tempo real, a grande maioria tudo é feito em C, na linguagem C mesmo. Então você, meu jovem, se você está aí na faculdade, está tendo aula de C, está falando não vou usar isso para nada, o negócio é Spring Boot, você já está no caminho errado, né? Saiba que você pode montar o painel de um bug, né? Exatamente, veja só, né? Tudo é conceito. Então, você aprender mesmo uma linguagem que no momento para você possa não parecer produtiva para o mercado, você tem muito a aprender com ela para levar para o teu contexto, né? Eu gosto muito de falar isso porque as pessoas gostam de aprender framework, não linguagem. Isso. Nossa, eu sou programador de Spring Boot. Não. Ou você sabe Java, ou você não sabe Java. Né? Ou sabe a lógica de programação, isso, que aí isso independe de linguagem, depende do princípio. Você tem melhor ainda, mas a gente está exigindo muito aí das faculdades, viu? Provavelmente a que você ensinava era muito boa, mas aqui em São Paulo, vou te falar, viu? Tem muito programador de framework, isso é ruim. Né? Vocês me lembraram do jQuery. jQuery. Eu lembro da galera falando, não, eu não programo JavaScript. Eu programo jQuery. Programa jQuery. Você tira o seletor do cara, o cara não sabe que é um document ponto... não sabe que é um DOM. Isso, não sabe que é um DOM, exatamente. Isso é uma limitação do nosso mercado, mas o PPT está aqui para tirar você desse mar de desconhecimento.